Olá, queridos alunos, quem fala aqui é a professora Loraime. Vim hoje dar algumas dicas para vocês em relação à redação do Enem. Primeira coisa que a gente precisa entender, todo candidato do Enem tem que ter essa noção. Primeira coisa, você precisa saber como a sua redação será corrigida. Você precisa ter noções básicas da correção do Enem. E para isso eu estou aqui hoje para gravar esse vídeo para vocês, para falar sobre as 5 competências do Enem. Vamos para a tela? Coloque a tela, por favor. Nós temos aqui o enunciado da proposta de redação, então todo candidato do Enem vai ter acesso a essa proposta de redação ao se deparar ali com os textos motivadores. E ao observar a nossa proposta de redação, já dá para a gente visualizar ali as 5 competências do Enem. Mas primeiro a gente tem que ter noção do seguinte, a redação do Enem ela é avaliada em 1000 pontos. Gente, é muita coisa, para a gente jogar ponto fora não pode. Então olha só, esses 1000 pontos são distribuídos em 5 competências. Cada competência vale 200 pontos, tá? Se são 5, teremos ali no total de 1000 pontos. O que que acontece? Essas competências, elas são avaliadas desde o nível 0, tá? Até o nível 5, cada nível ali somando 40 pontos. Então, vamos voltar para a tela para a gente identificar todas as 5 competências do Enem. Gente, primeiro a gente tem que ter noção do seguinte, essas competências elas são trabalhadas de forma em conjunto. Nós não temos que olhar para a competência, analisar e pensar nela somente de forma individualizada. Mas uma competência vai complementar a outra competência dentro do seu texto dissertativo. Então olha a lógica, obrigatoriamente você tem que escrever um texto de no máximo 30 linhas. E dentro desse texto, obviamente o Enem já vai estipular para vocês o gênero cobrado, né, dentro dessa prova. Diferentemente de outras bancas, como a UNB ou o PAS, que nós temos gêneros diversos, no Enem não, nós temos um gênero específico, que no início da nossa proposta já aparece. Olhem na tela. Redija um texto dissertativo argumentativo. Então, o que que vem a ser um texto dissertativo argumentativo? Nós temos aqui um texto que você vai ter que discorrer sobre um determinado assunto, que é o tema, e aqui vai ser avaliado na competência número 2, se você realmente criou ali um texto dissertativo argumentativo. Gente, dissertar sobre um tema, falar sobre o tema. Só que ele pede um texto dissertativo argumentativo, então você tem que defender um posicionamento, você tem que ter uma opinião acerca daquele tema. O que que você pensa sobre aquele tema? Para, de fato, você contemplar ali o gênero dissertativo argumentativo. Então, aqui, já de início, ele pede com base na leitura dos textos motivadores, que com base nos seus conhecimentos, né, ao longo da sua formação, você redija um texto dissertativo argumentativo. Então, primeira coisa, ele já está te obrigando a fazer um determinado gênero textual. Qual é a competência que vai avaliar isso? Competência número 2. Então, das 5 competências, a gente já sabe que a número 2 vai avaliar se de fato você escreveu um texto dissertativo argumentativo. Depois, ele pede para você escrever esse texto em norma padrão da língua portuguesa. Então, vocês precisam seguir a gramática normativa da língua portuguesa. E aí, o que que vai ser avaliado aqui? Qual é a competência? Competência número 1. A competência número 1, ela vai avaliar se de fato você escreveu um texto seguindo as normas da gramática normativa. Só que olha só, volta aqui para mim, ó, vamos voltar aqui para a imagem. Dentro da competência número 1, a gente não tem que pensar somente em relação à quantidade de desvios gramaticais que nós vamos apresentar. Nós temos outras coisas que são avaliadas na competência número 1. Além da quantidade dos desvios, né, dos erros gramaticais, temos também a avaliação da estrutura sintática dos nossos períodos. E além disso, a questão do vocabulário também. O nosso vocabulário tem que seguir ali uma formalidade da língua. Tá? O uso de determinados vocábulos também é avaliado na competência número 1. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque essa competência é uma competência que tende os alunos ali a errarem com uma certa frequência, tá? Então, se você realmente escrever um texto em norma padrão da língua portuguesa, essa norma padrão será avaliada na competência número 1. Então, ali você tem que tentar gabaritar para conseguir os 200 pontos, ok? Volta para a tela. Gente, então redige um texto dissertativo, seguindo a norma padrão da língua portuguesa, sobre o tema tal. Então, aqui, eles vão delimitar o tema para vocês. O ano passado tivemos o tema sobre a invisibilidade ali, relacionada à falta do registro civil.
Este ano não temos ainda a noção do tema, né? É uma surpresa, mas vem aí uma problemática social dentro ali do nosso país, ok? Depois, ele fala que você tem que apresentar uma proposta de intervenção. Gente, ele está pedindo para você solucionar, volta aqui para minha imagem rapidinho. Você precisa tentar propor uma proposta interventiva para solucionar aquela problemática, porque o tema vai ser um problema. Tem que ser um problema. Você tem que olhar para o tema e imaginar que aquilo ali é um problema. É uma entrave, é uma dificuldade para algum grupo da nossa população. E aí você tem que pensar numa proposta de intervenção para solucionar esse problema. Lembrando que a proposta de intervenção ela é avaliada na competência 5. Então vamos lá, vou até anotar aqui, ó. Competência 5. Ela que vai avaliar se você de fato criou uma proposta de intervenção. Volta para mim aqui rapidinho, olha só. Temos que imaginar que a proposta de intervenção, ela precisa ser algo que seja executável, não pode ser algo figurado e nem abstrato, não. Tem que ser alguma coisa que a gente olha e fala assim, isso aqui pode acontecer na realidade. Ah, eu sou prefeito de tal cidade, eu acho que essa proposta de intervenção caberia perfeitamente aqui para minha cidade, ok? Então tem que ser algo executável. Então aqui nós temos a competência número 5, que vai avaliar se você criou uma proposta de intervenção. Vamos continuar. Depois, ele pede para você não desrespeitar os direitos humanos, óbvio, né? Mas que você tem que saber selecionar, organizar e relacionar argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Essa daqui é a competência número 3. A competência número 3, ela vai avaliar se você sabe selecionar informações, se você sabe organizar essas informações e você tem que relacionar essas informações com o seu ponto de vista, né? Lembra que eu falei no início da nossa dica hoje que nós temos que fazer um texto dissertativo argumentativo, ou seja, nós temos que argumentar sobre um problema, então automaticamente nós temos que ter um ponto de vista acerca daquele tema. Então nós temos que saber selecionar essas informações e relacioná-las bem ao texto. É o que nós chamamos de projeto de texto. Você tem que fazer um bom projeto de texto. E aí a competência que vai avaliar o seu projeto de texto é a competência número 3, ok? Vamos voltar para a tela rapidinho. Depois de selecionar, organizar e relacionar, ele fala que isso tem que acontecer de forma coerente e coesa. Então, eles vão avaliar o uso de determinados elementos coesivos para saber se o seu texto é coerente. Então, voltem aqui para mim, ó. Sabe qual é a competência que vai avaliar o uso dos elementos coesivos? A competência número 4. Então, aqui, ó, vou até voltar aqui na tela e vou marcar para vocês, ó, competência número 4. É ela que, de fato, vai avaliar se você trouxe um texto coerente e coeso, com o uso dos elementos coesivos. Lembrando que, volta para mim para a tela, ó, presta atenção aqui na professora. Gente, competência número 4 vai avaliar vocês em relação ao uso dos elementos coesivos interparagrafais e intraparagrafais. Ou seja, os elementos coesivos em volta dos parágrafos, né, por fora dos parágrafos, entre um parágrafo e outro, porque vocês não vão escrever em forma de monoblocos, e também a coesão dentro dos parágrafos, com o uso de elementos coesivos ali entre as orações, entre os períodos. Lembrando que a matriz do Enem pede que vocês usem operadores argumentativos, que já eu vou marcar uma aula para falar para vocês sobre os operadores argumentativos, beleza? E aí, se a gente voltar aqui para a nossa tela, vocês vão observar que dentro da proposta, eu já contemplei aqui as cinco competências. Texto dissertativo argumentativo, competência 2. Em norma padrão, competência 1. Depois apresentando proposta de intervenção, competência 5. Depois falando que vocês têm que selecionar e organizar e relacionar essas informações, competência 3. E por último ali, de forma coerente e coesa, competência 4. Ao olhar esse enunciado aqui, o aluno já tem que ter noção que obrigatoriamente ele tem que contemplar ali as 5 competências do Enem para tirar 1000 na redação, ok? Um beijo, foi um prazer estar aqui com vocês dando essas dicas em relação à interpretação do enunciado e volto já com mais dicas para vocês. Beijo, tchau, tchau!